Pronto? Olá, turma. Turma da professora Simone, do professor Carlos. Como a gente já vem fazendo na primeira vez, a gente está gravando então o vídeo, né? Eu, Carlos, estou trabalhando mais com vídeo de matemática e a professora Simone está trabalhando o vídeo de português, tá bom? Então nós vamos dar sequência na página 13, falando um pouquinho sobre o calendário, né? Então a gente já vinha falando, vocês já fizeram algumas atividades. E dentro desse calendário a gente vai trabalhar ainda a questão dos números ordinais, tá? Vai aparecer também nessas atividades que vai dar 13 até a 17, que vocês vão estar fazendo, vai estar também falando e fazendo um pouquinho mais sobre a questão dos números ordinais. Bom, a princípio então você vai observar nesse calendário quando é que você faz aniversário e que mês do ano é esse mês que você faz aniversário. Pode colocar também na ordem nos números ordinais, né? Se é o terceiro, se é o quarto, se é o primeiro mês do ano e assim por diante, tá? Aqui na questão 8, você vai completar as frases com número ordinal correspondente. Olha, vou ler só a primeira aqui para vocês terem uma noção. Carlos chegou em penúltimo lugar em uma corrida com 50 corredores. Ele chegou em... Qual é a posição que ele chegou? Tá? 50 e ele chegou em penúltimo, quase o último, né? Então você vai tentar lembrar. Lá atrás, nas outras atividades, tem uma tabelinha que vai falar sobre o valor de cada número, falando de números ordinais, tá bom? E aí vai seguindo, ó, na letra A, na letra B, C e D, estamos trabalhando com os números ordinais, que a gente já frisou bastante na aula anterior. Aí nós vamos entrar um pouco já em outra atividade, que é falando sobre o sistema de numeração decimal. O que é isso, professor? Nós vamos começar a contar e aprender um pouquinho da história dos antigos habitantes do sul da África, como que eles faziam para contar o rebanho, já que naquela época eles não conheciam os números, né? Só depois é que foi aparecer os números, e que hoje a gente chama de indo-arábicos, que uns números universais, né? Mas antes, então, eles não conheciam. Como que eles faziam? Aí vocês vão ler com calma a historinha da página 14, vai dar sequência na página 15, para depois você então poder entender um pouquinho também como que eles faziam para fazer essa contagem. Depois a gente vai discutir na sala, juntamente com o professor Carlos, juntamente com a professora Simone, nós vamos estar vendo essa historinha e de repente até vendo alguns videozinhos mais para a gente se inteirar um pouquinho mais dessa história. Descendo um pouquinho aqui na página 15, nós vamos trabalhar também com o material dourado. Olha que interessante, né? A gente já conhece o material dourado. E vocês então vão responder o que é uma dezena. O professor Carlos, com certeza o professor Simone também já vem falando bastante o que é dezena, o que é centena, né? Quais são as unidades, que a gente fala das classes das unidades simples. Então fica mais fácil para vocês então estar entendendo essa atividade. Aí nós vamos virar a página e vamos dar sequência às atividades, então, com os números decimais, né? Lê a história e depois responda a questão. Então, você vai ler a história, vai estar vendo as mãozinhas aqui que vão até 10, e depois você vai estar respondendo as atividades aqui também da página 16, referente à questão dos números decimais, ok? Seguindo, fechando aqui na página 17, também continua fazendo a mesma atividade. É um trabalho com números decimais. Nós vimos lá atrás a historinha dos números decimais e agora nós estamos trabalhando com ela para reforçar um pouquinho mais o que é decimal, o que é esses números, né? O que é centena, o que é dezena, o que são as unidades, por que eu tenho que levar o número lá quando eu estou fazendo a adição, a minha subtração, ok? E depois, quando a gente retornar para a sala de aula presencial ali com a nossa turma, a gente vai estar esmiuçando isso aqui e explicando para vocês com detalhe, tá bom? Boa noite, fica com Deus.